Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 25 de outubro, a lição de número 5, ela tem como título O Filho da Viúva de Naim. A obra de Cristo nesse mundo, ela sempre foi movida por compaixão e amor. E nada do que ele falava ou fazia era desvinculado do poder que ele recebia através da comunhão e autorização do Deus Pai, porque ali ele estava na forma humana para pagar e morrer pelos nossos pecados. A cidade de Naim, na realidade, ela era um vilarejo agrícola, aninhada no sopé do Monte Moré, que definia, a margem ocidental do Vale do Jezreel. A cidade propriamente dita, ela ficava fora do caminho mais trilhado assim, pelas pessoas que passavam nos tempos de Jesus. E o acesso que se limitava a uma única estradinha. E na época de Cristo, aquele assentamento devia ser assim bem pequeno. E relativamente com bastante assim pobreza. E até hoje ainda continua assim. Desde os tempos remotos atrás, continua realmente uma cidade pobre. Houve ocasiões em que a cidade chegou a ter 34 casas apenas, e somente 189 pessoas. E acreditava-se que atualmente naquela cidade vivem hoje 1.500 habitantes. As Sagradas Escrituras contam em Lucas, no seu capítulo 7, versículos de 11 a 17, em que Naim, essa cidade, Jesus faz um milagre através do poder do Deus Pai, ao parar um cortejo fúnebre de um filho de uma viúva que vinha dentro de um caixão assim aberto, para que todos vissem, e que todos assim choravam muito ali naquela caminhada. Quando chegaram assim nos portões assim da cidade assim de Naim, Jesus foi ao encontro deles, cheio de compaixão pela mãe enlutada, e foi consolar essa mulher. E Jesus disse a ela: não chores. E Jesus acaba assim tocando assim no caixão, e aquelas pessoas que estavam assim, carregando aquele caixão com o filho da viúva, que estava morto, eles pararam. E Jesus fala para o jovem que estava ali morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E milagrosamente o rapaz morto voltou à vida. Ele assentou-se e começou a conversar com todas as pessoas. E assim Jesus restituiu à sua mãe um filho que ela estava chorando em muito, e ela se alegrou-se em muito, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 13 a 15. Vejam, só a presença de Jesus naquele momento, todo o cenário triste que ele se encontrava ali, muitas pessoas, eles testemunharam deste milagre maravilhoso e sentiram que algo sobrenatural veio pelo poder de Deus ali naquele acontecimento, naquele momento, e que alguém especial, muito poderoso, estava entre eles, e que até eles chamavam de o grande profeta, e na realidade era o Filho de Deus, Jesus Cristo. A viúva de Naim representa a essência da ministração personalizada feita pelo Redentor Jesus, e de como ele ajudava as pessoas aflitas, desanimadas, pessoas sofredoras,
e pessoas assim muito comuns da sociedade naqueles dias. O fato narrado nesse texto, né, de Lucas, no capítulo 7, responde do modo objetivo e claro à dúvida a respeito do interesse de Deus pela vida das pessoas. E que essas pessoas, o interesse de Deus para com elas é que elas tenham vida em abundância. A ministração que Jesus faz à viúva de Naim, feito por aquele rei dos reis, confirma que todos os seres humanos eles são importantes para Deus e que jamais se esquecerá de nenhum ser vivente. Se nós acompanharmos, né, os relatos de Lucas no capítulo 7, nós vemos que o texto que Jesus estava anteriormente falando, ele estava na cidade de Cafarnaum. Ele estava assim um dia anterior em Cafarnaum. E onde ali ele havia curado um servo, né, do centurião romano, que está lá em Lucas, no seu capítulo 7, versículos de 1 a 10. E daí, no dia seguinte, é que ele foi para a cidade de Naim. E ele foi acompanhado, assim, por um grande número, né, de discípulos, onde Cafarnaum ficava a 180 metros, né, do nível do mar, era mais baixo. E assim exigia que todos fizessem bastante esforço assim para subirem, né, até as colinas de Naim, que ela ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, onde a pé eles levavam assim de 2 a 3 dias, mostrando aqui que havia a necessidade de levar uma importante mensagem espiritual até Naim, independente que fosse longe ou a localização. E por isso hoje que nós não podemos colocar regras, né, para que o evangelho possa alcançar pessoas. E mostra que não existe assim um padrão humano assim para definir regras, né, de evangelização, porque Deus já as define bem. Onde aqui vemos, né, nos milagres de Jesus que ele atuou mesmo que as pessoas não tinham nem fé. E sim, eles precisavam de algo para amenizar seus sofrimentos e abreviar as necessidades deles. Jesus passava assim por todos os tipos de cidades. E tinha alguma delas que até ele curava todos os habitantes. Jesus, ele é soberano ao agir, né, ao determinar quem ele deve realmente curar ou não, fazer um milagre ou não. E ele sem olhar assim por regras alguma e regulamento que os humanos geralmente fazem, né? E a Bíblia está cheia de casos como aqueles que nós comentamos, né, nas lições anteriores, como a viúva fenícia pobre, que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 8 e 24, e em contraste, né, aquela mulher rica de Sunem, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 a 37, que era aquela mulher sunamita, né, que ambos eles precisavam da ajuda de Jesus. Mas a viúva de Naim, ela foi ajudada sem que ela pedisse alguma coisa, sem que ela demonstrasse alguma coisa, porque Deus sabe as nossas necessidades e Ele sabe em cada coração que isso vai no seu profundo ser, né? E assim que nós devemos proceder, né? Ao ajudar as pessoas caídas, aos enfermos, às viúvas, né? Sem que eles nos peçam ajuda. Nós temos que realmente, por amor, fazer as obras necessárias para ajudar a amenizar o sofrimento dessas pessoas. E nós temos que aprender que Deus cuida de nós.
Ele cuida porque ele tem amor, misericórdia, e ele sempre quis ter um relacionamento com o ser humano, mesmo que nós sejamos pecadores. Ele quer fazer uma mudança de vida, uma transformação na nossa vida. E às vezes, mesmo que nós somos incapazes, às vezes, de pedir ou clamar, Ele sabe das nossas necessidades, Ele lê o nosso coração e sempre por amor Ele atua. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas. E eu tenho certeza que Ele tem falado com você, meu amigo, minha amiga, para que você possa aceitar Jesus como Salvador. E Ele quer dar esse presente para você que chama-se salvação. Ele quer te auxiliar nessas dificuldades que você tem, né, nesse mundo, te dar mais paz, né? Abreviar os sofrimentos e as aflições. Mas o mais importante, quando Jesus dá esse presente que chama-se salvação, quando você aceita Ele como Salvador, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar de paz, tranquilidade, onde lá não tem mais morte, não há mais dor, não há mais doenças, não há mais morte. E sabe por que Deus quer fazer com isto, com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.